Hey you. Yes, you. Você estuda inglês? Já faz tempo? Se sim, existem boas chances de você estar estudando inglês errado. E nesse vídeo eu vou te mostrar por quê. Dá uma olhada no caso do Juninho e veja se te parece familiar. O Juninho faz aula de inglês há 5 anos em um curso de idiomas. E no momento ele está quebrando a cabeça com um assunto difícil. Third conditional. If I studied more, I would pass the exam. Não, pera. Aqui é past perfect. If I had studied more, I would pass the exam. Não, peraí. Não pode ser would mais past. If I had studied more, I would pass the exam. Não, agora eu só misturei com second conditional. Putz, desisto. Isso aqui é muito chato. Depois de mais algum tempo de esforço e de fazer mais exercícios, o Juninho finalmente consegue entender e memorizar a third conditional. Folks, today we are going to talk about routines. Juninho, would you tell us about your mother's daily life, please? Rotina? Putz, eu achei que seria sobre third conditional. Of course, teacher. My mother wake up every day 6 a.m. She don't have breakfast and she go directly to her job. She work normally until 6 p.m. and then she go back home and when she gets home. Será que você conseguiu entender qual que foi o erro do Juninho nesse vídeo? Bom, o que o Juninho errou, é claro, foi a conjugação de todos os verbos na terceira pessoa do singular do present simple. Ele deveria ter dito My mother wakes up, she doesn't eat breakfast, she goes to work, etc, etc. Se a gente imaginar o aprendizado do inglês como uma pirâmide, mais ou menos assim, então o present simple que o Juninho errou estaria aqui embaixo, bem na base. Ou seja, é um conhecimento que eu chamo de fundamental, e inclusive extremamente necessário para a gente entender tudo que vem acima dele. E você sabe onde que eu colocaria as third conditionals? Mais ou menos por aqui. Será que você está entendendo aonde que eu quero chegar com esse vídeo? Talvez você já tenha sacado qual que vai ser o nosso assunto aqui, mas antes de elaborar, eu quero que você preste atenção a mais esse diálogo. Hey, what's up? Can I have a word with you? Of course. What can I do for you? What do you think about English? I don't know it that well, but I like it. Good to know. There are a lot of people who don't like it, you know? Yeah, it may be hard for a lot of people. O que esse diálogo tem de mais? Bom, ele é uma conversinha composta quase que 100% de termos da lista das 100 palavras mais comuns do inglês e dos 100 verbos mais comuns do inglês. Você pode encontrar essas listas apenas pesquisando no Google 100 Most Common Words or Verbs in English, por exemplo. Nesse diálogo, nós temos algumas poucas palavras que são exceções, ou seja, são palavras que não estão em nenhuma das duas listas, como o termo English. Mas o ponto principal é que esse diálogo é composto de palavras e verbos básicos. Assim como o present simple para he ou she, que o Juninho errou lá no início do vídeo, isso aqui são coisas básicas e fundamentais que eu colocaria na base da nossa pirâmide do inglês. E aí eu te pergunto, será que faz muito sentido a gente ficar querendo decorar coisas como present perfect, conditionals, relative clauses e etc., que estariam todas mais acima aqui na nossa pirâmide, se a gente ainda tem dificuldade com coisas básicas? In my opinion, no. O que você acha que tem mais chance de aparecer no seu dia a dia de estudo e de contato com o inglês? O present perfect ou o present simple? O past perfect ou o past simple? É claro que é o present simple e o past simple. E será que você tem domínio do present simple e do past simple em suas formas afirmativas, negativas e perguntas, principalmente quando você precisa falar? Be honest with yourself. Retomando a nossa lista das 100 palavras mais comuns do inglês, nós vemos que temos as palavras which, may, many, to e for, por exemplo. Você sabe quantas pessoas têm dificuldade com essas palavras? Ou não sabem os usos delas? Ou confundem ela com outras palavras? A lot of people. A nossa lista dos 100 verbos mais comuns. E limitando ainda mais, pegando apenas os 25 verbos mais comuns. Você sabe quantas pessoas não sabem ou não se lembram do past simple de vários desses verbos, por serem irregulares? A lot of people. E muitas vezes são pessoas que têm um nível intermediário ou mesmo avançado de inglês. O Juninho lá do começo estava estudando third conditional, que é no mínimo um conteúdo intermediário. E você acha que esse tipo de coisa é um fenômeno muito raro de acontecer? It's not. It's extremely common. Na verdade, eu como professor de inglês vejo isso quase que todos os dias. Mas será que a culpa disso ter acontecido com o Juninho, por exemplo, é dele? E será que, se coisas parecidas acontecem com você no seu dia a dia do inglês, será que a culpa é sua também? Não necessariamente. Se você faz curso de inglês em algum curso de idiomas regularmente, por exemplo, saiba que cursos de idiomas geralmente são muito bons em induzir uma falsa sensação de progresso. Isso porque, em um curso de idiomas, a gente sempre está vendo algum conteúdo novo toda semana ou todo mês. Seja vocabulário novo, algum tópico gramatical novo, enfim.
Então, é muito fácil da gente ter a ilusão de que a gente está melhorando no nosso inglês com o passar do tempo. Mas será que estamos mesmo? It depends. Por exemplo, se você está agora estudando o Present Perfect e você realmente entendeu o Present Perfect e, mais importante ainda, você compreendeu tudo que vem abaixo dele na pirâmide, então sim, dá para falar que você está progredindo. Só que, em muitos casos, e talvez mesmo na maioria dos casos de pessoas que fazem inglês em curso de idiomas, não é bem isso que acontece. O que acontece geralmente é que você simplesmente decora algum conteúdo para você conseguir fazer a sua prova e passar do semestre, e depois você acaba esquecendo tudo. Exatamente igual acontecia na escola normal. Tô mentindo? Não. Mas eu também não estou dizendo necessariamente que a culpa é dos cursos de idioma. Os cursos de idioma eles fazem o que eles têm que fazer. Inclusive, na maioria dos casos, se for um curso de idioma bom que segue um material didático bom, ele vai seguir essa progressão da nossa pirâmide aqui, começando pelos conteúdos mais básicos e indo para os mais complexos. But the problem é que geralmente a gente não tem tempo suficiente e prática o suficiente para a gente realmente dominar algum assunto antes de partir para o próximo. Se você está vendo agora o Past Simple no seu curso, daqui a uma semana ou daqui a algumas semanas você já vai estar indo para um outro conteúdo, sem que você provavelmente tenha de fato aprendido o Past Simple. Ok, Gabriel, então a gente estabeleceu um problema, que é a preocupação com conteúdos muito acima da nossa pirâmide sem necessariamente ter aprendido os de baixo. Beleza. Mas agora como é que a gente resolve isso? A resposta talvez seja meio óbvia. A gente tem que esquecer, pelo menos por um tempo, isso que está por aqui e focar em realmente aprender isso que está aqui por baixo. Você já ouviu falar no princípio de Pareto, ou Pareto Principle, in English? O princípio de Pareto diz que, para muitos eventos, 80% dos efeitos, ou das consequências, ou dos resultados, vem de 20% das causas. Como assim? Bom, significa que, em qualquer resultado que a gente tenha, 80% daquele resultado é fruto de 20% das ações nas quais a gente se concentra. Dando um exemplo mais concreto, se você tem uma empresa com clientes, 80% da sua renda tende a ser gerada por apenas 20% dos seus clientes. Você tende a usar somente 20% das suas roupas 80% do tempo. Os outros 80% das roupas que você tem, inversamente, só são usados 20% do tempo. Ou seja, quase não saem do guarda-roupa. O princípio de Pareto realmente é um fenômeno muito interessante que, se você parar para analisar, está presente em vários aspectos da nossa vida. E ele nos ensina, principalmente, que para a gente ter sucesso em qualquer coisa, a gente precisa focar no essencial e fazer o essencial, o básico, muito bem feito. Porque é ele que vai ser responsável pela maior parte dos seus resultados. E é claro, a gente pode aplicar o princípio de Pareto para o nosso estudo de inglês. Quais que são os nossos 20% fundamentais, responsáveis por 80% das conversas em inglês que a gente vai ter? It's the base of our pyramid, of course. Coisas como present, simple e continuous, past, simple e continuous, artigos, pronomes possessivos, modal verbs, as 100 palavras mais comuns no inglês, seus usos, e os 100 verbos mais comuns no inglês. São coisas que eu incluiria aqui. Todas essas coisas têm que ser a prioridade nos seus estudos, porque são essas coisas que vão ser responsáveis por 80% do inglês que você vê por aí. Seja em filmes, músicas, vídeos, no seu curso, conversas, enfim, qualquer coisa. E inversamente, são também essas coisas que vão ser responsáveis por 80% dos erros que você cometeu com o seu inglês, caso você não as tenha dominado corretamente. So, what's our conclusion here? Bom, a nossa conclusão é que tenha certeza de que você está fazendo o básico muito bem feito antes de seguir em frente. Muitas vezes na vida o que a gente precisa é de uma dosinha de humildade, sendo bem sincero. Porque muitas vezes, principalmente se você já é um aluno um pouco mais avançado ou que está estudando inglês há muito tempo, a gente não quer muito focar nos básicos, porque a gente pensa, eu estou fazendo inglês há 5 anos, eu já sou um aluno avançado. Para que eu vou ficar revisando o Present Simple, Past Simple? Eu já vi essas coisas. Not so fast, my friend. Não é bem assim que a coisa funciona. E aliás, uma coisa muito importante que eu incluiria nessa nossa categoria de coisas básicas do inglês que você precisa saber são sufixos. Então, se você quiser aprender um conteúdo que vai te ajudar absurdamente, principalmente a aumentar o seu vocabulário do inglês, e que faz parte dos nossos 20% essenciais, dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aqui, porque nesses vídeos eu dou algumas dicas de sufixo e de vocabulário incríveis para você expandir o seu repertório. Mas por hoje é só isso. Bye bye!